dar início aqui, começamos a gravação. Ótimo, obrigado a todos por participarem aí com a gente, ouvir a chamada trimestral da Proxy. Espero que seja informativo para todos e vamos explicar um pouco aí o que a gente faz e o que a gente espera, o que a gente fez esse trimestre passado, né? E o que a gente espera aí para os próximos meses, o curto prazo, por assim se dizer. Lembrando a todos que a Proxy é uma asset, né, no Brasil, ou também chamado de gestora, né? Então nós temos licença e registro para operar aqui nos Estados Unidos. Somos Financial Advisors, da categoria da qualificação fiduciária. Então, tudo que a gente faz e recomenda para o cliente é sempre no melhor interesse, no único interesse do cliente. Então, nós somos praticamente um partido neutro na história. Investimos de acordo com o perfil e o objetivo do cliente para atingir, para fazer a alocação ao longo do tempo, para cumprir aquilo que o cliente deseja. Que mais? Nós também temos um passado, nosso DNA é muito forte aí na área de planejamento financeiro. Então a gente faz planejamento de aposentadoria, também fazemos planejamento imigratório para aqueles que querem aposentar ou simplesmente viver aqui nos Estados Unidos, quais tipos de visto, como é um tema que finanças é central para isso, né, para a decisão da família. E também se o pessoal for morar fora do Brasil em outro país, como Portugal, por exemplo, estamos trabalhando com muitos clientes que estão mudando para Portugal, tem que ter uma parte aí dos seus ativos profissionalmente geridos fora do Brasil em moeda forte para poder realizar um objetivo, um plano desses. Então, a gente faz o planejamento para isso daí também. E para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos, nos ouvindo, Califórnia, um salve aí para Califórnia, aqueles também perto de Boston, ou aqui na Flórida, nós também fazemos toda a parte aí de planejamento de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, usando, inclusive, ferramentas complexas aí, como uma pensão própria da empresa, que aí você tem diferimento de impostos, você tem várias otimizações que dá para fazer aí, inclusive no âmbito não só empresarial, né, e diminuir o lucro da empresa, mesmo tendo dinheiro guardado para aposentadoria, né? Então não é só eficiência tributária, mas também financeira, de investimento, de acúmulo de capital, como também no âmbito pessoal, tá? Então, sem mais delongas aí, o que nós vimos o trimestre passado? Aconteceu de tudo um pouco. Começamos aí em abril e terminamos aí fim de junho. É esse período que nós vamos estar analisando agora, né? O que nós percebemos aí? Realmente, dentro do esperado, o mercado, no geral, reagiu de uma maneira muito forte, tá? Se você pegar os índices mais amplos aí, como o SP500 e um benchmark, tá? Um índice que a gente usa como comparativo nosso aqui, que é ações em nível global. Então, a gente não se compara só ao SP500 ou ao Dow Jones, que são os índices mais famosos aí ao redor do mundo para termos de mercado americano. A gente usa algumas coisas mais específicas. O SP500, por exemplo, nesse último trimestre, de abril até final de junho, ele teve uma performance de 19,95%. Então, quase 20% aí de retorno. Ações globais deram 18,8%, ok? Então, dentro do esperado, né? O mercado reagiu de uma maneira muito forte, talvez até um pouco mais forte que a gente imaginava, acima do esperado. Por quê?
porque realmente está faltando um pouco de fundamento nesse mercado. E isso a gente pôde observar no trimestre passado. O Fed teve alguns dias cruciais aí em que o mercado abriu em baixa de 2, 3% nesse segundo trimestre. E o Jerome Powell, né, chamado agora aqui nas rodas em Wall Street de Santo Powell, ele chegou a anunciar no meio da manhã que não, que o Fed ia fazer tudo aquilo que fosse necessário para manter a economia americana girando como uma máquina aí muito bem cuidada, né? E aí o mercado reverteu essa perda de 3%, se não me engano, foi uma sexta-feira, e o mercado terminou positivo aquele dia. Então subiu 3% da queda onde estava e subiu mais 1%. Então teve uma reversão de 4% num dia. Ou em outros termos, aí 300% de subida no mesmo dia. Santo Powell, né? O que a gente vê nesse cenário aí? Você tem muitas forças agindo no mercado no trimestre passado, no passado recente, que é complicado você traçar uma estratégia de investimentos, fazer seus cálculos, usar seus algoritmos e simplesmente investir como se nada disso estivesse acontecendo. Nós estamos no ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, a eleição para presidente, né? Temos aí a figura do Joe Biden, representando os democratas, e temos a figura do Donald J. Trump, representando os republicanos, e concorrendo à reeleição, para aqueles que não estão se atentando aí o que está acontecendo na presidência americana. O que tem acontecido aí? A gente sabe que o quarto ano, tá, da presidência americana tende a ser um ano volátil. Tá? Historicamente, a gente vê isso daí, não no primeiro termo. Voltando aí, acredito que os estudos que a gente usa aqui voltando uns 60 anos, tá? Então, até 1960, mais ou menos. O quarto ano do primeiro mandato é volátil, mas nem tanto quanto o quarto ano do segundo mandato, onde não há reeleição da pessoa que está na presidência. O partido pode se reeleger, né? O Partido Republicano, por acaso, em 2024, poderia eleger o seu candidato em 2023 para 2024, poderia eleger o candidato republicano, mas o Trump não pode ficar, se ele não mudar as leis até lá, ele não pode ficar na sala oval, como a gente chama aqui, Oval Office. Fora isso, nós temos uma pandemia global, né? Que não é pouca coisa. Ouvimos hoje de manhã do Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, o maior banco de varejo aqui dos Estados Unidos. Isto não é uma recessão normal. Eu acho que ele até falou isso com uma certa ironia, porque é muito óbvio que nós estamos passando por um momento, outros estudos que a gente tem analisado, não houve uma desconexão entre o mercado acionário, né, o mercado de capitais e a economia real. A última desconexão que a gente tem nisso, e tem algumas métricas econômicas que a gente olha para chegar nesse, não é achismo, né, é um parâmetro econômico quantitativo, a última vez que esteve tão desconectado foi em 1929. Então, é a mãe de todas as bolhas, a mãe de todas as recessões, que a gente chama, e sempre que no mercado financeiro você quer usar uma hipérbole, você fala assim, que 1929 aconteça com você, ou, pô, essa recessão tá brava, tá que nem 29. A gente falava isso em modo de hipérbole nos últimos 10 anos, e antes disso, quando eu comecei em Wall Street, em 2007, era uma hipérbole, e hoje nós estamos vivendo exatamente isso em 2020, completando quase 100 anos desde a mãe de todas as recessões, e temos algumas forças aí agindo no mercado, tá? Já entrando aí no âmbito do futuro aí que a gente está analisando.
Um dos perigos que você vê nesse tipo de mercado, na volatilidade, é que, ufa, o pior já passou. Então, você olha aqui o mercado recuperando 19,95%, o mercado aí na figura do SP500. Desde 1º de abril até 30 de junho, é uma subida aí bastante forte, bastante relevante. Assumir que o pior já passou numa pandemia global, onde nós estamos tendo aí segunda onda de fechamento na Califórnia, aqui onde eu moro, na Flórida, a economia estadual está sendo obrigada a fechar. O governador DeSantis, ele decretou que nós não iríamos para a fase 3 de abertura. Então já passamos pela fase 1, a fase 2 foi a abertura de restaurantes e estabelecimentos aí onde tem maior contato social, até 50% da capacidade. E o governador está sofrendo aqui da Flórida, por exemplo, ele está sofrendo muita pressão para voltar na fase 1, que é ocupação máxima de 25% de um estabelecimento. Então, teria que ter alguém aí na porta do Walmart dizendo, opa, chegamos aí a 200 pessoas aí dentro, ninguém mais entra. Que é uma coisa extremamente complicada, extremamente complexa de se lidar. Imagina restaurantes, aqui na Flórida, bastante economia do turismo, né? Então, patina a economia, patina earnings, né? Então, receitas de pessoas, de famílias, e vai patinar a economia mais para frente. Basicamente isso também falou Michael Corbat, esqueci o banco que ele trabalha, Citigroup. Ele falou que a pandemia ainda está agarrada no pescoço da economia e ela não parece que vai soltar até a gente ter a vacina. Que é outra notícia positiva que nós tivemos hoje, 15 de julho, é que os primeiros testes clínicos estão tendo um viés positivo, mas que em análises nossas aí de empresas, das grandes aí farmacêuticas, né, isso os nossos ouvintes, nossos clientes e parceiros têm acompanhado aí também, que realmente uma vacina tem que ter de 12 a 18 meses. 12 meses é extremamente agressivo e sendo liberado o uso com pouco conhecimento dos efeitos colaterais e da eficácia dessa vacina. O real mesmo, a vacina sai e ela tem eficácia maior, na casa dos 95% de certeza estatística, 95% esqueci o termo estatístico, ela com 18 meses, né? Então, só lembrando para os nossos ouvintes aí, se você tiver dúvidas, se você tiver coisas que você quer pontuar de maneira anônima aí, ou se quiser que use o seu nome, só colocar a pergunta no QIA, que está aí no rodapé do seu Zoom, ou usar a função chat aí, e eu respondo aí a pergunta ao vivo para vocês. Ok, o que nós fizemos ao longo do trimestre? Né? Como que a Proxy, nesse cenário aí de extrema incerteza, do Fed dando um tiro de como foi apelidado aqui Wall Street, de uma bazuca chamada Bertha, deram até o nome para a bazuca aqui que o Fed estava usando para controlar essa sangria desatada no mercado. Defensivo. Então, inclusive os nossos clientes mais agressivos, nós mantivemos as carteiras, a gente saiu, só relembrando aí do primeiro trimestre, né? A gente saiu do modo de alocações agressivas até a segunda ordem, e no final desse segundo trimestre, né? Então voltando aí desde março, né? Até o final aí do segundo trimestre, a gente não via nos perfis mais agressivos de clientes a possibilidade de investir com mais risco de uma maneira, de alguma maneira, né? Sem ciência, sem análise nenhuma, simplesmente no feeling que o Wall Street ia continuar subindo enquanto o Fed estava dando tiro de bazuca na economia, por volta aí de
25% do PIB dos Estados Unidos está sendo atirado pelo Fed na economia. Algumas iniciativas, como o cheque do Trump, eu guardei a carta, eu deveria ter trazido para vocês hoje. Eu recebi uma cartinha do Trump que diz assim: prezado cidadão, que o dinheiro que eu estou te dando, eu fiz tudo possível para você poder receber esse dinheiro e viver uma vida boa com sua família. Todos os residentes fiscais aqui dos Estados Unidos receberam essa carta e foi um valor assim um valor nominal, né? Dinheiro grátis a gente sempre agradece, né? Mas foi um valor nominal que realmente é difícil você dizer que isso aqui vai tirar a economia do buraco, né? Temos também aí a extensão de programas de seguro-desemprego até dezembro. Também é dinheiro basicamente grátis. Você perdeu o seu emprego, você vai receber $600 por semana para manter a sua família. Se o casal, né, trabalhava e está desempregado, eles vão receber $1.200 por semana, $4.800 por mês. Algumas áreas dos Estados Unidos é um salário decente, dá para pagar as contas realmente. Outras áreas dos Estados Unidos, como Califórnia, Nova York, isso aí não dá nem para o cheiro, talvez nem para o aluguel dá para pagar. Assim, dizer que mercado financeiro, nós temos alguma certeza de que essas iniciativas vão tirar o país do buraco que está sendo instalado por causa da pandemia, é ilusão, né? Como é que a Proxy está reagindo, então, quanto a isso? Nós começamos a colocar algum dinheiro sob risco em áreas que, sob a nossa análise quantitativa, fazia sentido, como China, por exemplo, através do ETF chamado K-Web. A gente tem acesso aí a uma alocação China de uma maneira bem eficiente e bem líquida. Entramos, curiosamente, é uma vitória aí que eu posso cantar para os clientes mais agressivos que tinham K-Web, fazia sentido colocar K-Web na sua carteira. Entramos com $45, entramos, em média, e hoje está a 67, uma subida aí de 40%, quase 50%. Nem todas as alocações foram tão felizes, vou adicionar esse disclaimer, né? Mas para dar um sabor de como é que a gente faz investimentos, né? Então a gente olha a parte quantitativa. Os nossos algoritmos estavam dizendo que China, o dinheiro, o smart money que a gente chama, já estava investindo de volta em China, e havia dados fundamentalistas que nos estavam apontando que a gente podia voltar uma alocação em China, tá? Outras coisas, até eu comentei, não tão felizes, a gente entrou, por exemplo, em Nasdaq, continuamos, entramos e saímos. Entramos em meados de junho e já saímos de Nasdaq, porque simplesmente o valuation, né, o valor relativo aí de Nasdaq já está ultrapassando valores do senso comum, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Vai demorar para eu puxar os dados aqui. Mas, por exemplo, outras coisas que a gente entrou e saímos de alocações mais agressivas aí também, Europa desenvolvida, por exemplo. Isso vai ficar para o recap, né, do trimestre que vem. Nós saímos no comecinho de julho, tivemos uma subida aí, e aí já saímos. Mid-caps também, então são as empresas médias. Média aqui nos Estados Unidos é entre 5 e 50 bilhões de dólares, 5,50, acho que é 5 e 25 bilhões de dólares de capitalização. Isso é uma empresa média no mercado de capitais. Essas empresas, nós já apontamos assim sinais de que elas já subiram o que tinham que subir, e o melhor que a gente tem a fazer agora é proteger o capital, né? Isso e lembrando assim, né, como é que funciona trabalhar com a Proxy. Nós
fazemos um trabalho de de alfaiataria. Tudo que a gente faz é tailor-made. Então, nós criamos uma carteira que faça sentido para o objetivo e para o perfil do cliente, né? E a Proxy, a maneira como a gente faz isso é através de modelos. Então, nós temos um modelo agressivo, um modelo de diversificação global, e por aí vai. E aí a gente atribui esse cliente, ele tem uma necessidade de renda e de crescimento do seu capital. Então, vamos colocar 50% em 2 modelos, se a gente faz a gestão dos modelos a 30 mil pés. E só para concluir, o que a gente espera, o que a gente está olhando para os próximos trimestres, ou para o próximo trimestre, até a gente fazer a próxima conversa com vocês. O que nós temos, o que nós vamos ficar de olho? Nós vamos ficar de olho, obviamente, nas próximas semanas, com muita intensidade, os resultados das empresas, né? Geralmente a gente olha o resultado da empresa, como é que funciona para o mercado profissional aqui nos Estados Unidos. A gente olha o gabarito. Qual que é o gabarito? É o Earnings Expectation. Então você tem analistas em Wall Street que estão fazendo a análise de quanto de vendas a Coca-Cola fez, o qual o esperado, qual que é o preço do açúcar, preço da água e vendas internacionais, e o dólar subiu, desceu. Portanto, a gente acha que a Coca-Cola vai ter $1 por ação de resultado esse trimestre. Isso daí foi pela janela. Então, a gente não está olhando os resultados das empresas com base no seu benchmark. Deixa eu fechar aqui algumas janelas, para ver se melhora a conexão. Então, nós não estamos olhando as empresas, os resultados das empresas, com base nas suas respectivas análises de Wall Street ou do que propriamente a gente calcula. Nós estamos analisando para ver assim, o tamanho do estrago que vai ser no mercado, na economia americana. Então, voltando assim à top line, que a gente chama, que é receita bruta da empresa, e quão ruim isso vai ser comparado com o ano passado, tentando traçar algum paralelo, talvez, em algumas indústrias com 2008, mas agora, realmente, tirar alguma inferência sobre o mercado e o que deveria ser, quanto está, realmente é um jogo de tolo isso daí. Estamos numa recessão como qualquer outra, né? A Proxy não vê isso aqui como algo assim que os alienígenas vieram. Nós estamos um apocalipse zumbi, né? Estamos enfrentando um momento de dificuldade. A economia realmente está sendo muito afetada, além da saúde das pessoas e também o psicológico, né? As pessoas tendo que ficar em casa e viver assim realmente enclausuradas de uma hora para outra. Mas nós estamos analisando o cenário futuro, tentando buscar aí sinais de que, de um ponto de vista fundamentalista, que é a análise fundamentalista, que é essa visão em Wall Street aqui? É você olhar os resultados das empresas, a atividade econômica das empresas, e não só olhar essa parte quantitativa, a ação, comprar $45 e vender a 67, daí ela cai de volta para 45, você compra, ela entra no canal quantitativo, uma análise grafista, esse tipo de coisa é o que está regendo o mercado nesse momento, tá? E isso assim é um tipo de atividade muito específico para trader, né? E é aquela coisa, trader em casa, no home broker, não é profissão, tá? Isso é um trabalho amador, e infelizmente o mercado permite qualquer um, ou felizmente, né? Tem muita gente aí que ganha dinheiro no mercado dessa maneira, mas o trabalho profissional é diferente. Acho que eu expliquei um pouco aí o que a gente está analisando, o que a gente está tentando pegar, observar o tema sempre através dos nossos algoritmos, sempre através de análise quantitativa que as nossas fórmulas geram e nos entregam para a gente tomar uma decisão. Então, a gente faz um modelo de gestão híbrido, onde nós usamos o computador, usamos a máquina para fazer a análise, porque ela faz
infinitamente mais rápido e sem viés como nós fazemos, e aí esse resultado vem para nós e a gente toma a decisão de alocação para cada cliente. Lembrando de novo que é sempre como um alfaiate, nós nunca vamos fazer um terno igual para todo mundo, nem uma saia igual para todo cliente, vai ser customizado conforme as necessidades. Deixa eu olhar algumas perguntas aqui que o pessoal tem feito. Lembrando que aquele que tiver perguntas, é só colocar no QIA aqui embaixo, ou no chat, e aí a gente toca para a parte final aí do call. Tem uma primeira pergunta aqui, que é como a Proxy vê o conflito entre Estados Unidos e China e aí e o que isso implica no mercado, aí no cenário de investimentos. Bom, a gente viu muita volatilidade o ano passado, no verão passado, exatamente um ano atrás, em junho, aliás, um pouquinho antes, em maio do ano passado, o Trump começou a dar algumas porradas na China e receber de volta no famoso toma lá, dá cá. O que a gente vê nesse cenário? Nossa análise quantitativa o ano passado apontou para não fazer nada. E realmente, durante o verão passado, nós vimos o mercado cair, voltar e a vida seguiu. Tá? Então, os nossos clientes que estavam alocados dessa maneira viram as suas contas diminuírem, voltarem a como estava antes, como se nada tivesse acontecido. Ainda, China está muito desvalorizada da onde ela pode chegar. Tá? Então, a nossa análise de valuation, que a gente chama, que é a valorização, o preço justo por um ativo, a China ainda está barata, porque é uma economia que está transformando de economia exportadora, industrialista, para uma economia de serviços, que é o que os Estados Unidos é. E uma vez que você chega numa economia de serviços e estabiliza, você passa basicamente a ter uma economia amadurecida, você tem uma economia desenvolvida, porque você tem produção tecnológica, você tem inovação, ao mesmo tempo que você tem uma economia de serviços como financial advisor, advogado, contador e tudo mais, que gira a economia interna do país. Então, fatores externos, você fica meio isolado de choques externos, embora nós estamos vendo de novo que os mercados financeiros são absolutamente... Não há mercado financeiro hermético nesse mundo. Né? Então, assim, a China ainda está progredindo, tá? Ela ainda tem muito espaço para crescer, não mais a 10% por ano como era 10 anos atrás, não mais a 6% ao ano como era 5 anos atrás, mas num mundo de crescimento de 2, 1,5% é a projeção para a Europa. Aliás, 2020 vai ficar negativo para o IMF e o World Bank. Estamos tendo estimativas aí de contração econômica de PIB mundial, isso é meio óbvio, mas nós não vemos que a China, no longo prazo, seja tão afetada. Não é o endgame, né? Essa pandemia e nem esse conflito entre Estados Unidos e China. As políticas do Trump aí são um tanto quanto, qual que é a palavra aí? Elas são tanto quanto díspares, né? Você fica meio perdido em entender o que realmente ele está tentando fazer, mas tem mostrado um resultado aí de America First. Aqui nos Estados Unidos, tá? O sentimento do cidadão vamos comprar produto feito nos Estados Unidos, embora ele é feito no México, traz ao outro lado da fronteira, no Novo México, na Califórnia, do Texas, termina de fazer aqui e daí diz que é na América. Mas realmente o conflito, em termos de investimento, desculpa, retomando a pergunta aqui, em termos de investimento especificamente, a gente vê que
a não ser que você entre numa guerra tarifária, num trade war, todo mundo perde. Como diz o provérbio africano, quando dois elefantes brigam, a grama morre. Então, quando você tem aí Estados Unidos e China, olha, eu vou levar a tarifa do aço, eu vou levar a tarifa do iPhone. Ninguém ganha nisso. O consumidor que vai pagar na China, nos Estados Unidos, e em última instância, como foi comentado aí num podcast que a gente faz semanalmente aí com o parceiro Denis Gomes Coelho no Brasil, em última instância, o governo somos nós, né? O governo é simplesmente o dinheiro de cada cidadão que é tirado para fazer projetos de uso comum, não é mais nada do que isso. Então, se o governo está criando caso com outro governo, não é o governo, são as pessoas que vão pagar por isso daí. Então, em termos de investimento, não vemos tanta relevância. Eu acho que o Trump está na verdade, tá? Então, como investir? E aí, Brian? O que a Proxy me diz? O que eu faço com isso? Bom, primeira instância, você tem que analisar o palanque político disso. Vimos também uma área que a gente é muito atenta, a gente trabalha muito, é na parte de imigração para os Estados Unidos. Que nem eu comentei, aquele planejamento, o fluxo de capitais, a transição de ativos, né? Então, vemos assim que o Trump jogar umas porradas na área imigratória não necessariamente traduz em problemas imigratórios, né? A Casa Branca aí, infelizmente, anunciou que estudantes internacionais teriam que ir embora, assistir aula presencial ou ir embora, não podia vir para os Estados Unidos para ficar assistindo aula online. E alguns dias depois, por causa de processos judiciais, revogou isso daí. Então você vê assim que a força do que o Trump está falando com China, com imigração e algumas cocitas más, é mais em relação, é análise minha, tá? É mais em relação a palanque de eleição do que necessariamente algo que afetaria a economia, o PIB, ou inclusive a própria situação de muitos desses estudantes e famílias que moram aqui nos Estados Unidos com visto de estudante. Outra pergunta que nós temos aqui, lembrando a todos, se tiver uma pergunta, é só colocar no QIA aqui embaixo no Zoom, ou lançar no chat, né, que a gente está respondendo perguntas ao vivo. Mais alguns minutinhos a gente encerra o call. Outra pergunta é se nós achamos que é um bom momento para investir. Olha, nós não somos pagos pelos nossos clientes para sentar em cima de cash. Então, a gente não recebe depósito de cliente para ficar... Não somos um banco varejo, por exemplo, né? Então, nós estamos investindo sempre. E depende do objetivo do cliente. Então, se o cliente quer investir para gerar renda, nós vamos investir para gerar renda. Dentro da pandemia, fora da pandemia, quando quer que seja, tá? E nós temos os nossos 15 anos de carreira, nós temos em Wall Street, né? Nós temos treinamento formal, educação, e também fomos mentorados por gigantes na indústria aí, ao longo desses 15 anos, para saber lidar com esse tipo de coisa, embora os fundadores aqui da Proxy, nós vivemos o 2008 na pele e sobrevivemos. Estamos aqui para contar a história, né? Então, é um momento sim para investir no seu plano. É o momento de investir naquilo para criar um plano se você não tem, né? É o momento de investir o dinheiro certo, alocar ele com o propósito certo, né? Pode ser que agora é o momento de comprar barganhas, né? A Amazon a $3.000 não é uma barganha. A Amazon subiu aí quase, vai me custar muito tempo aqui, mas subiu uma boa, de fevereiro, que é o ápice do mercado de ações antes da pandemia, né? Até agora a Amazon subiu, na verdade. Então, nem a queda que teve você percebe na ação da Amazon.
bateu $3.000 o outro dia. Então, assim, esse tipo de investimento, talvez sim, talvez não, depende do seu objetivo, do seu horizonte de tempo. Para crescimento de capital, esse tipo de empresa, que a gente chama de growth, né, que é a categoria de crescimento, elas estão reinvestindo a sua receita, elas estão crescendo exponencialmente, elas têm muito campo no mercado para atender. A Amazon aí deslocando as vendas varejo, que a gente chama de brick and mortar, que é o varejo tradicional, que você vai na loja, pega o produto e tal, e a Amazon está deslocando esse tipo de concorrência. Tem muito campo ainda para crescer, né? Então, se o seu horizonte de tempo é 10, 15, 20 anos, talvez seja o momento de investir na Amazon. Talvez seja o momento de investir em alta tecnologia. Então, vamos levar a conversa de uma empresa individual para 30 mil pés, né? Só que entenda que tudo isso é baseado num plano que é criado para você, né? E é isso, é uma boa nota aí para terminar a conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos nas redes, vocês têm os nossos dados de contato, nós vamos mandar a gravação do YouTube para aqueles que querem pontuar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Esperamos que tenha agregado valor e estaremos prontos. Opa, entrou uma pergunta aqui interessante no momento do encerramento. Nos Estados Unidos, vocês conseguem ter alta performance? Eu acho que é alto retorno, né? Que é o teor da pergunta. 120% de retorno no mês é alta performance? Eu acho que né? Mas com que risco, né? Temos o fundo Biotech, tá? Aqui nos Estados Unidos, que tem custo baixo, pelo visto, né? Que a Proxy traz não só acesso ao mercado americano, mas acesso da maneira mais eficiente, com menor custo, com a maior segurança. Segurança em que sentido? Que o investimento não caia? Não, se esse é o seu objetivo. A maior segurança nos atores, nos gestores dos fundos. A maior segurança sendo o conduíte, a maneira de acessar o mercado da maneira mais segura, ok? Nós trazemos vocês para esse mercado, né? E esse fundo Biotech que eu estou pensando, em março, quando o mercado americano, trilhões de dólares estavam sendo torrados em Wall Street, né, virando pó, esse fundo Biotech subiu 120%. Terminou mês de março 120%. Por quê? É uma cesta de fundo com empresas ali dentro que estavam trabalhando no coronavírus. Teve empresa que caiu, teve empresa que subiu, mas, no geral, o fundo, que então é um mix, né, do retorno de todo mundo dentro do fundo, subiu 120%. Temos acesso a alta performance, sim. Trabalhamos junto com o cliente para entender para que você quer essa alta performance, por qual que é o seu objetivo, é a apreciação de capital. Então vamos alinhar investimentos mais agressivos com o perfil de crescimento, como empresas de tecnologia, biotech, farmacêuticas, empresas que estão na fronteira da inovação, como Tesla, por exemplo, que não para de subir, com o seu objetivo. Tá? E nós, de novo, a Proxy é quem faz a alocação e o investimento. Nós executamos. Então, muito diferente aí do que a maior parte dos brasileiros estão acostumados a emitir uma ordem, a ter o seu agente autônomo de investimentos confirmar e tal. Aqui nós somos os gestores, então nós vamos tomar a decisão e alocar, porque é para isso que a gente entende que o cliente nos contratou. Então, nos contratou para a gente executar aquilo que, na nossa experiência, ao longo de tantos anos, a gente entenda que é o melhor, baseado na nossa análise. E aí entra a diferença da Proxy, né? Nós não somos um grande banco, não trabalhamos para nenhum banco, nós usamos a melhor alocação, quer seja BlackRock, Vanguard,
Goldman Sachs, JP Morgan, não importa quem seja, nós vamos encontrar a melhor e entregar isso para o cliente, né? A mais segura, a mais líquida, com a melhor equipe de gestão, e daí o preço mais baixo, a taxa de gestão mais baixa, ou como a gente chama aqui nos Estados Unidos, o expense ratio, né? Do próprio fundo. E a gente entrega isso para o cliente. Então, eu acho que é isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, não deixe de entrar em contato. Vamos mandar aí na sequência o nosso contato e também a gravação do YouTube e a gravação no YouTube. E estaremos à disposição aí. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite, uma boa tarde e nos vemos aí trimestre